Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte de observar. Observar é fixar os olhos e considerar com atenção. Não importa se é uma obra de arte, um pôr do sol, uma onda, um passo de balé ou um passe de futebol. O importante é aprender a olhar o mundo pelas muitas janelas que a leitura de imagem nos permite. Observar uma obra de arte, conhecendo um pouco a história do autor, ajuda muito a entender o que estamos observando. Hoje nós vamos conhecer e observar um pouco da história de Cândido Portinari. Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903 em uma fazenda de café em Brodowski, São Paulo. Filho de imigrantes italianos, teve uma infância pobre, apenas recebendo educação primária. Desde criança, ele manifestou sua vocação artística. Começou a pintar aos 9 anos de idade. Por volta dos seus 15 anos, ele veio para o Rio de Janeiro, onde ele estudou no Liceu de Artes e Ofícios e na Escola Nacional de Belas Artes, a mais tradicional e importante escola de arte do Brasil, que é a atual Escola de Belas Artes da UFRJ, localizada na Ilha do Fundão. O prédio antigo da Escola Nacional de Belas Artes hoje é um museu. Fica ao lado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1928, com o retrato do poeta Olegário Mariano, Portinari conquistou o Grande Prêmio de Viagem à Europa, onde visitou diversos países e conheceu de perto os grandes mestres da pintura. Com a distância, Portinari pôde ver melhor sua terra, então ele decidiu: vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. Em 1931, Portinari retorna e põe em prática a decisão de retratar nas suas telas o Brasil, a história, o povo, a cultura, a fauna e a flora. Seus quadros, gravuras e murais revelam a alma brasileira. Ele esteve empenhado em retratar temas ligados à realidade do povo brasileiro, desde a brincadeira de rua à vida dos trabalhadores. Pela importância da sua produção estética e pela sua atuação consciente na cultura e na política brasileira, Portinari alcança reconhecimento dentro e fora do seu país. Sua obra Café foi premiada nos Estados Unidos. A partir daí, suas pinturas abriram portas para uma série de grandes realizações e premiações. Em 1948, Portinari se autoexila no Uruguai por motivos políticos, onde ele pinta o painel A Primeira Missa no Brasil. Por meio dos elementos visuais, ele tornou seus trabalhos expressivos. A maneira como lidou com as cores e as formas tornaram as cenas escolhidas mais tocantes, como é o caso da pintura anterior e dessa, onde ele retratou os retirantes nordestinos que sofriam com as regiões mais secas do nosso sertão. Alguns dos trabalhos mais conhecidos de Portinari são murais realizados no Brasil, como os painéis do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, e os murais externos e interno da Igreja São Francisco, no Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Na última década da sua existência, ele criou para a sede da ONU os painéis Guerra e Paz. Na concepção do diretor do projeto Portinari, João Cândido, essa obra constitui o trabalho maior de toda a vida do pintor,
o mais universal, o mais profundo, também em seu majestoso diálogo entre o trágico e o lírico, entre a fúria e a ternura, entre o drama e a poesia. Cândido Portinari deixou cerca de 5.000 obras. Faleceu em 1962, vítima de intoxicação pelas tintas. O alvo da minha pintura é o sentimento. Para mim, a técnica é meramente um meio, porém, um meio indispensável. Vim da terra vermelha do cafezal. As almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como um espantalho, que é o meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Cândido Portinari. Agora, voltando a falar sobre observação, vejam novamente o vídeo, se possível, pausando para observar pelo menos 5 obras. Fixe seus olhos com a máxima atenção. Até a próxima!